Olá pessoal, meu nome é Ângelo. Nós vamos mostrar aqui um vídeo de confecção de núcleo bipartido. O modelinho fica hidratando num recipiente com água a temperatura ambiente. Removo o modelo, vejo o paralelismo, observo a falta de paralelismo. Prepara-se umas hastes de Duralay. Vai introduzindo o Duralay bem líquido na cavidade radicular. Molho a haste. Observe a introdução com vibração. Essa haste cilíndrica, previamente confeccionada. Observe. O Duralay não escoa além do limite da raiz. Fazendo preenchimento. Na fase borrachoide, retira-se da raiz. Faz-se alguns testes de reintrodução, retira novamente. Estou demarcando a área para ser achatada. Mais para frente a gente vai falar. Bom, parto para a confecção das raízes mesiais. Observo o Duralay bastante líquido. As hastes em Duralay previamente confeccionadas sendo introduzidas. Mais Duralay. Não deixe escoar além do limite. Aguarde-se uns instantes. Na fase borrachoide, retiro. Vamos testar novamente a haste da raiz distal. Observe bem, está bem adaptada. Fazer o recorte dos excessos para dar um acabamento. Uma broca de tungstênio, acabamento de resina. Vamos tirar todos os excessos, deixar bem cilíndrico. Observe. Fazer o recorte, achatar um lado que nós demarcamos com grafite. Fica mais ou menos no formato de um pino de troquel. Observe bem. A área achatada. Vamos pintar agora em um grafite. Toda a extensão da haste, para que se forme uma interface entre as partes esculpidas. Vai facilitar a adaptação após a fundição. Observem. Vamos reintroduzir a haste. Pode observar que há um toque entre as duas. Vamos desbastar nesse sentido, para que não haja toque, evitando deformações, obviamente. Desbaste efetuado. Tira os excessos. Reintroduza. Testa-se novamente. Observe que a passagem livre de ambas as partes. Proceder o isolamento com isolante para cera, escultura. Observe que eu isolei inclusive a haste da raiz distal. Vamos melhorar aqui um pouco o isolamento. Introduz-se as hastes mesiais sem isolamento e a distal isolada. Agora vamos gotejar de maneira bem fluida uma cera. No caso aqui, uso uma cera mais plástica ou cera para acabamento de margem, de acordo com a preferência.
Veja o escoamento da cera. Aqui o núcleo já esculpido. Gostaria de chamar a atenção para o alinhamento das cúspides, que a gente vai manter esse alinhamento. Isso é importante na confecção de qualquer núcleo. A parte coronária do núcleo segue o alinhamento das cúspides, formando o corredor bucal. Observe aí a haste sendo reintroduzida, a parte coronária do núcleo confeccionada, desbastando os excessos. A gente tinha feito uma muralha de silicone, uma escultura. Observe que o silicone preserva o espaço da coroa. Aqui os pinos com os esprus posicionados, a inclusão no anel, posicionamento na base. Gostaria de ressaltar aqui o centro térmico do anel, num desenho na vista oclusal, dividido em 3 quadrantes, preservando 5 milímetros da parede do anel. Observe essa divisão, também os quadrantes na lateral do anel. Nesse quadrante central a gente deve deixar a câmara de compensação, que é a área que vai resfriar por último, portanto vai fornecer um metal para as áreas que nos interessam, de modo que, se houver porosidade, vai haver nessa área. A inclusão, após a colocação de antibolhas, observe na parte coronária, você deixa fluir o revestimento para preencher a cavidade. Observe a cavidade sendo preenchida, todo o anel sendo preenchido. Revestimento fosfatado, manipulado a vácuo, com anel de expansão livre. Vamos preencher todo o anel, respeitando aquelas medidas que a gente fez no esqueminha, no desenho. Eu coloco numa polimerizadora com pressão, porque o revestimento fosfatado libera carbono, então vamos evitar a formação de bolhas. 10 minutos. Observe, a mais ou menos 60 libras, sem calor, ou seja, temperatura ambiente. E o caso finalizado, esse caso nós fundimos em um outro em metais diferentes, de maneira a ilustrar. Observe a parte coronária do núcleo com as raízes mesiais, o alinhamento das cúspides, a redução que possibilita a coroa, um batoque. Você pode observar na mesial uma bolinha que colocou durante a escultura para facilitar a remoção pelo cirurgião dentista. A área achatada, observe o brilho. Essa área vai servir como um guia durante o processo de prova e cimentação. Quando recortamos o sprue, deixamos uma pequena haste, desbastamos a haste, para que o cirurgião dentista possa manipular na boca durante o ato da cimentação. Após a cimentação, ele vai cortar as hastes, bem como o batoque colocado na parte coronária do núcleo. E aí, caso finalizado, uma maneira simples e bastante eficaz de se fazer um núcleo quando se tem raízes divergentes. Gostaria de agradecer a atenção de todos e espero ter colaborado de alguma maneira para facilitar a vida dos colegas, né? E uma
engrandecimento da prótese dentária. Muito obrigado.